Quarta-feira, dia 9 de outubro, mais um tema do dia na redação do 00. Eu sou o Vítor Hugo Monteiro e comigo hoje tenho o Humberto Ferreira, jornalista do 00. Humberto, 2 dias depois do clássico, André Vilas-Boas garantiu que o Futebol Clube do Porto vai apresentar a queixa pela cotovelada de Pavlidis a Gabri Veiga e ainda criticou a direção da Liga e da Federação Portuguesa de Futebol. Começo por te perguntar, achas que estas críticas são compreensíveis por parte do Presidente do Futebol Clube do Porto? Bom dia, Vítor Hugo, e também a todos que nos seguem neste tema do dia. Eu diria que os portistas vão dizer que se calhar até são demasiado brandas, os adversários, nomeadamente Benfica e Sporting, vão dizer que são exageradas, num olhar um bocadinho distante, que é isso que nos pedem também aqui neste tema do dia. Eu diria que são compreensíveis na ótica de que o Benfica, através de comunicados, o Sporting, através do seu presidente, já tinham falado sobre as questões de arbitragem e, no fundo, já cada um tinha tomado a sua posição. André Vilas-Boas não o tinha feito, mesmo que já, se calhar, quisesse fazê-lo, e aproveitou o palco perfeito para o poder fazer. Foi na zona de acesso aos Portugal Football Globes, que foram ontem divulgados por parte da Federação Portuguesa de Futebol. André Vilas-Boas sentiu que ali era o palco certo, depois até de um clássico, e importa, por exemplo, trazer aqui esta visão que o treinador do Futebol Clube do Porto e o Futebol Clube do Porto apresentaram contas na semana passada. Porventura até André Vilas-Boas poderia já ter falado sobre o tema da arbitragem e o tema até da Liga, em virtude da questão do jogo adiado em Arouca ou não para o dia que o Futebol Clube do Porto não quis, ou aconteceu num dia em que o Futebol Clube do Porto não queria. André Vilas-Boas já podia ter falado antes do clássico, mas falou depois do clássico, o que dá também aqui uma sustentação da sua visão e da forma como queria expor estas críticas que ele fez aos dois organismos, e simultaneamente também atirou a bicada quer ao Benfica, quer também ao Sporting, e por isso eu diria que são compreensíveis estas declarações de André Vilas-Boas. E afinal, qual pensas ter sido o propósito que motivou estas palavras? Eu acho que estas palavras, e olhando, por exemplo, de forma direta para o clássico, eu acho que André Vilas-Boas quis, por exemplo, colocar um dedo na ferida relacionado com a escolha do VAR, de Bruno Esteves para o clássico. Tinha sido o VAR, que tinha sido VAR num Futebol Clube do Porto Nacional e que não tinha tido uma nota muito elogiosa, e acabou por ser novamente VAR para um clássico. E André Vilas-Boas acaba por trazer um facto que é importante, que é, se a exibição de Bruno Esteves enquanto VAR não tinha sido a melhor num jogo de menor dimensão como é um Futebol Clube do Porto Nacional, não fazia querer que ele pudesse ser um VAR de um clássico. E, por exemplo, André Vilas-Boas apresentou um caso prático da situação de Tiago Martins, de estranhar porque é que Tiago Martins não é VAR nos jogos mais importantes do futebol português, sendo ele um VAR muito credenciado, esteve inclusive nas fases finais das grandes competições enquanto VAR, a representar a UEFA como árbitro da Federação Portuguesa de Futebol, como árbitro português, e acrescentar a isto a situação de Tiago Martins ter sido o VAR da final da Taça de Portugal. Portanto, André Vilas-Boas, não tocando neste tema, quis atirar a pressão para o facto do Benfica ter questionado o facto de Tiago Martins não ter alertado o árbitro da partida da final da Taça para o pisão de Mateus Reis em Belotti. O Benfica criticou e, no fundo, André Vilas-Boas quis demonstrar que Tiago Martins é um VAR de jarra e que está na jarra, pelo menos para estes jogos mais importantes do futebol português, a reboque de queixas do Benfica para esta circunstância. E eu acho que não é inocente esta estratégia e esta exposição que André Vilas-Boas traz, nunca dizendo que, ou questionando a sua ausência nestes grandes jogos, estando relacionada com este comunicado que o Benfica emitiu na altura e esta tomada de posição que o Benfica emitiu na altura da final da Taça, e que inclusive valeu às águias dizerem que não queriam mais jogos da Federação Portuguesa de Futebol e da Seleção Nacional no Estádio da Luz. Eu acho que não é inocente esta estratégia de André Vilas-Boas e é, acima de tudo, demonstrar para os dois organismos que está atento ao que é feito e ao que acontece nos bastidores do futebol. E essa é uma visão que André Vilas-Boas quis, com estas declarações, claramente mostrar que é uma visão, ou que está atento ao que acontece. O mesmo fez quando
alertou para as declarações de Frederico Varandas, que no final da semana passada criticou o Benfica e que até revelou ter tido um encontro com Pedro Proença. No fundo, foi uma revelação, eu diria, muito importante e até bastante polémica, a revelação de Frederico Varandas ao tornar público um encontro quase privado com Pedro Proença e com a direção de Pedro Proença, no sentido de escolha de lugares para posições decisoras da Federação Portuguesa de Futebol, e André Vilas-Boas quis trazer tudo isto a nu e mostrando a sua posição e a posição do Futebol Clube do Porto. Sentes de alguma forma que Pedro Proença já deveria ter operado algum tipo de reação? Depois das declarações de Frederico Varandas no final da semana passada, eu acho genuinamente que a direção da Federação Portuguesa de Futebol, não sei se Pedro Proença à cabeça, mas alguém, ou a direção mesmo da Federação Portuguesa de Futebol, já deveria ter tomado uma posição, porque as declarações de Frederico Varandas foram, eu diria, reveladoras demais se efetivamente aconteceu aquele encontro e que não deveria ter acontecido com aquela dimensão. Pode acontecer um encontro daqueles, mas tem que ser um encontro informado por parte de toda a gente e toda a gente saber que aquela situação vai acontecer. Não me parece que essa tenha sido a situação, que esse tenha sido o tema, e por esse motivo eu acho que a direção da Federação Portuguesa de Futebol já devia ter tomado uma posição depois das declarações de Frederico Varandas, e eu acho que esta forma como André Vilas-Boas quis colocar o dedo na ferida é bem reveladora de que não está bem, ou não é uma boa decisão a que aconteceu por parte da Federação Portuguesa de Futebol nesse encontro com Frederico Varandas. Como é que explicas o facto de Vilas-Boas ter voltado a visar a Liga de Clubes? Eu diria que é uma espécie de cavalo de batalha que André Vilas-Boas e a direção do Futebol Clube do Porto vai ter ao longo desta temporada, mais ainda depois de a situação do adiamento do jogo entre o Futebol Clube do Porto e o Arouca Futebol Clube do Porto, não ter sido bem resolvida por parte da Liga. Portanto, a Liga, aqui contextualizando, vangloriou-se com os pontos que o Sporting de Braga e o Futebol Clube do Porto conquistaram para o ranking português na última jornada das competições europeias, em que o Braga ganhou na Escócia ao Celtic e o Futebol Clube do Porto ganhou em casa à formação do Estrela Vermelha, e André Vilas-Boas aproveitou este ângulo para dizer que tudo isto acontece por mérito dos clubes e não pelo facto da Liga ter feito alguma coisa, isto indo ao encontro da tal situação em que a Liga não permitiu que o Futebol Clube do Porto adiasse o jogo com o Arouca para uma outra data, depois de não poder acontecer no período em que o Futebol Clube do Porto queria, que era jogar no domingo em virtude da Festa das Colheitas que acontecia na cidade do distrito de Aveiro, e portanto André Vilas-Boas aproveitou este ângulo, e eu diria que ao longo da temporada, enquanto não houver quase que eu diria que um render de guarda por parte de alguém, eu diria que vai ser uma espécie de cavalo de batalha, até porque a direção de André Vilas-Boas não apoiava Reinaldo Teixeira na presidência da Liga, naturalmente não estará de acordo de muitas coisas que é feito por parte de Reinaldo Teixeira na presidência da Liga, e eu acho que a direção do Futebol Clube do Porto, sempre que houver dúvidas, vai apontar o dedo também a esta direção da Liga, e por isso houve esta reação de André Vilas-Boas também ao que tinha sido dito por parte da direção da Liga depois desta eliminatória europeia. Obrigado, Humberto. Obrigado por terem assistido. Este foi mais um tema do dia. Nota ainda para o novo episódio do Negócio Mistério, onde abordamos o negócio do Bojan Krkić do Barcelona para a Roma.